Então, a gente tem avanços muito importantes, né? Porque o movimento negro sempre denunciou esse silêncio do racismo na sociedade brasileira. E é um silêncio que foi projetado para ser silêncio. Porque você imagina, o Brasil, enquanto último país das Américas a abolir a escravatura. Aqui é o segundo país com maior população negra, né? Só perdemos para a Nigéria, para Nigéria. Então, havia um temor muito grande no período pós-abolição do que toda essa população negra poderia fazer. Entra aí, e nos anos 50, 60, né, de uma maneira muito forte, o mito da democracia racial. O que é esse mito da democracia racial? O Brasil é vendido como modelo para o mundo, como modelo de diversidade. Olha, o Brasil é um país pacífico, todo mundo se respeita, não tem racismo, é um povo muito alegre, é um povo muito feliz. E isso é vendido até hoje, né? Só que, como eu falei antes, se a gente olhar que somos 54% da população autodeclaradas para o IBGE, fora aquelas pessoas que ainda não se autodeclaram negros, né? Então, de autodeclarados, nós somos 54%. E aí você vai ver todos os acessos, né? Às universidades, aos cursos mais caros, como cursos de medicina, vai ver as trabalhadoras domésticas e os direitos delas, que só agora, em 2013, foram reconhecidos, né, com muita luta, desde os anos 50, que as trabalhadoras domésticas lutavam para ter carteira assinada, direito a férias e tudo mais. Então, e é o lugar, né, onde majoritariamente as mulheres negras trabalham. Aliás, eu tenho um achismo dentro de mim que é muito curioso. No meu achismo, eu tenho quase certeza que toda a população negra no Brasil, se você chegar para uma pessoa negra e perguntar, alguém da sua família ou foi, se não a própria pessoa, trabalhador doméstico. Porque meus avós foram, todo negro que eu conheço, alguém da família foi ou é trabalhador doméstico. E eu penso que isso ainda é uma herança desse período, né, desse pós-abolição. As mulheres negras continuaram nas casas grandes e ainda hoje estão, né, nas casas. Então, assim, se a gente pensar que é a maioria da população e você não consegue vislumbrar essa maioria da população como a classe alta, né, economicamente, de acessos, né, juízes, médicos, promotores, engenheiros, são raríssimos. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente vê que a gente teve muito avanço. Na educação, a gente conseguiu conquistar a Lei 10.639 com muita luta, que é uma lei que entra na Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e coloca no currículo escolar, por exemplo, a história da África e a história afro-brasileira. Por que precisa ter uma lei para falar sobre isso? Porque não se fala. As pessoas não sabem a história da África, do continente africano. Na minha infância, nos anos 80, tinha professor que falava de África como se fosse um país. Ah, lá na África as pessoas comem isso. Lá na África as pessoas vestem aquilo. Gente, a África é um continente superpotente, com uma diversidade cultural incrível, que a gente não tem nem noção de quantos países, quantas línguas, quantas culturas tem lá, porque a gente não estuda sobre isso na escola. E, de novo, 54% da população é diretamente linkada a este continente que não é estudado. A população indígena também teve sua conquista, que é a Lei 11.645 de 2008, que traz essa mesma obrigatoriedade, só que para a história e cultura indígena. Então, quantas etnias indígenas a gente tem no Brasil? A gente não estuda isso na escola. Como que está essa população indígena no Brasil? A gente não estuda na escola. Quando a gente vai pensar na população indígena na escola, é aquele índio de pena, a criança fazendo como se a gente estivesse lá nos anos 1600. Então, isso é muito sério. E é muito grave a gente não conhecer o povo brasileiro.